Graça e paz, queridos irmãos. Estão todos bem? Glórias ao nosso Deus. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, onde faremos a leitura dos dois primeiros versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Fique à vontade para acompanhar o texto na sua Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus que diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, vamos pedir a direção, a sabedoria do nosso Deus para esse momento, e que vamos aprender um pouco mais, receber do Senhor Deus a instrução da sua santa palavra. Pai querido, obrigado por esse momento maravilhoso em que a tua igreja se reúne como corpo do Senhor Jesus. Nós somos um só e queremos render-te graças, honras, louvores, glórias, Deus. Agora na apreensão, Deus, da tua palavra, da tua mensagem, nos capacite, Deus, através da orientação do teu Santo Espírito. Ele pode nos falar através da tua palavra. Foi esse mesmo Espírito que inspirou tantas e tantas pessoas a escrevê-la. E agora comunica ao nosso coração, comunica às nossas vidas as tuas verdades, para que assim saiamos daqui mais uma vez edificados, transformados, mudados pelo Senhor. Queremos de fato viver em novidade de vida. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com a nossa segunda parte dessa série de mensagens que se iniciou no domingo passado com o reverendo Gerson. Uma série que tem como título Um Ano Novo em Novidade de Vida. Então a gente vai caminhar por alguns textos bíblicos que nos conduzem a essa realidade que nós devemos, dia após dia, ter uma mudança radical em nossas vidas. Olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e buscar nele, sempre nele e na sua santa palavra, uma vida diferente, uma vida transformada por ele mesmo, como nós podemos ver aqui nesses versículos que lemos. Aqui no capítulo 12, Paulo escreve fazendo uma grande declaração, ele lança um manifesto cristão, um manifesto exatamente acerca de princípios sobre como nós devemos viver uma vida cristã. Assim como em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo, ele é muito teológico e muito prático. Cada carta que o apóstolo Paulo escreve, ele separa a teologia e depois traz uma parte com a questão prática que envolve completamente a teologia. Ele traz a prática de tudo aquilo teológico que ele demonstrou em primeiro plano, porque para ele, meus irmãos, a vida cristã é teológica. A vida cristã tem teologia no meio, porque se nós não entendemos, por exemplo, o que é a graça de Deus, e hoje de manhã nós falamos um pouco acerca da graça, não é verdade? Hoje de manhã falamos que a graça é um favor imerecido de Deus, né? Exatamente vindo em direção, é aquele favor imerecido de um Deus que olha para cada um de nós, com amor, com misericórdia, nós que não merecíamos nada, Ele vem com o seu favor ativo, nos abençoando. Nós que merecíamos o maior castigo, Ele nos oferece o seu maior dom, que é a sua graça em Cristo Jesus. E Paulo então, meus queridos, trata dessa realidade. Por exemplo, a graça. Se a gente não compreender a graça, como viver então a vida na graça? Paulo traz aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, então essas questões teológicas. Ele fala sobre a graça, a soberania da graça de Deus, ele fala sobre a misericórdia de Deus, ele fala sobre a graça de Deus na justificação do pecador, ele vai falar sobre santificação e tantas outras verdades que nos apontam para uma vida cristã, para vivermos em novidade de vida. E aqui em Romanos 12, ele começa a mostrar para nós como que a graça funciona de maneira prática, para o exercício da vida cristã. E aqui nesse texto que nós lemos, nesses dois versículos aparentemente tão pequenos, mas extremamente importantes para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada na fé, nos quais Paulo estabelece então os primeiros princípios da vida cristã.
E ele declara aqui nesses 2 pequenos versículos, pelo menos 6 verdades que são vitais para o exercício da vida cristã. E a gente sabe que a vida cristã é uma vida de entrega total ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vida cristã se baseia nessa entrega, numa entrega de nossa parte a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus. E assim Paulo começa, dizendo que a base para uma vida cristã, para uma vida de santidade, meus irmãos, é com base na misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, ele traz esse ponto, a base de uma vida de santidade, de uma vida cristã, é a misericórdia de Deus. O ponto de partida para o cristão é a misericórdia. E aí ele continua dizendo, tratando nos seguintes pontos, ele nos lembra que uma vida cristã, uma vida de santidade, significa uma vida inteira de sacrifício, uma vida inteira de adoração, uma vida de uma inconformidade piedosa, uma vida, meus irmãos, de transformação. Mas não é uma transformação qualquer, é uma transformação que acontece de dentro para fora. E por fim, Paulo termina dizendo que algo vital para a prática da vida cristã é exatamente o conhecer e o fazer a vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir brevemente nessa noite. Paulo inicia o capítulo 12 dizendo o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Uma primeira verdade para a gente começar a agregar em nossas vidas e que ela venha frutificar é que nós precisamos olhar para a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, Paulo traz aqui como sendo a base para o exercício de uma vida cristã, para uma vida de santidade, a qual Deus está chamando a cada um de nós aqui para viver. É a misericórdia de Deus. Porque Paulo sabe que a vida cristã ela está fundamentada no fato de que nós recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus. Essa graça nos foi concedida através da misericórdia de Deus, e assim Ele nos chama a viver para Ele, a amá-lo sobre todas as coisas, a nos deleitarmos na sua santa palavra, a obedecer a Deus exatamente por causa da sua misericórdia para conosco. E isso é vital para a gente entender como devemos então viver uma vida cristã, uma vida de santidade, viver em novidade de vida, porque, meus irmãos, a vida cristã não é faça isso e viva. Vida cristã não é isso. Não é faça isso e viva, porque uma vida cristã não é algo que a gente pode comprar a aceitabilidade de Deus. A gente não pode barganhar com Deus a nossa obediência, dizendo: Deus, está vendo como é que eu estou sendo obediente? Então agora me abençoe. Eu estou fazendo isso, eu mereço a bênção do Senhor. Porque eu sou obediente, eu mereço a tua graça, eu mereço o teu favor. Meus irmãos, vida cristã não é isso. Não é faça isso e viva. Paulo está dizendo que se a gente apenas obedecer, Paulo não está dizendo, se a gente apenas obedecer e obedecer o bem o suficiente, a gente vai ser amado por Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós não somos amados por Deus, nós não somos alvos da misericórdia de Deus simplesmente porque obedecemos a Deus e obedecemos de todo o coração. Não, meus irmãos. Porque quem acredita que o Evangelho traz essa realidade vai se frustrar. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Graça essa que é um favor imerecido. Aqueles que mereciam o maior castigo, a maior penalidade, são alvo da misericórdia. O Evangelho se compõe do anúncio, da graça, do amor de Deus pelo pecador que não merece nada. E quantos têm caminhado para um Evangelho que tem buscado simplesmente o mérito, o merecimento? Quantas pessoas têm buscado barganhar com o Senhor Deus, e seja qual for a opção dessas pessoas no sentido de buscar uma igreja que tem pregado esse evangelho distorcido, quantas e quantas denominações têm conduzido pessoas a uma religiosidade tal, que tem afastado essas pessoas de Cristo Jesus. E, meus irmãos, as pessoas acabam se frustrando, e seja qual for a opção que essas pessoas fazem, inevitavelmente isso vai fazer com que elas fiquem zangadas com Deus. Porque se uma certa religiosidade aponta para que, olha, o nosso Deus é o Deus da cura, então ora, confia que Ele vai curar. E aí a cura não vem, seu Manuel. A cura não vem, a pessoa vai se frustrar. Se o evangelho da prosperidade é pregado de tal forma que aquela pessoa realmente acredita, não, peraí, Deus então vai melhorar o meu negócio. E aí o negócio não melhora, você não progride no seu trabalho, você vai se frustrar com Deus, você vai se zangar com Deus. Mas, meus irmãos, nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele faz as coisas que Ele tem para fazer no tempo dele, não no nosso tempo. Cabe a nós confiar? Sim.
Cabe a nós nos entregarmos a Ele completamente, dia após dia, sim. Mas não é porque fazemos isso simplesmente que vamos viver. Nós confiamos na graça do nosso Deus, porque a vida cristã, meus irmãos, se baseia nesse fato. Jesus nos deu a vida. E agora nós fazemos o quê? Vivemos para Ele. Jesus nos deu vida e agora nós vivemos para Ele. Por isso o obedecemos, por isso o amamos, porque Ele em primeiro lugar nos alcançou. Foi Ele quem nos amou primeiro, para que pudéssemos o amar. E então, amando a Deus sobre todas as coisas, também amamos ao nosso próximo. Meus irmãos, nós precisamos enxergar essa realidade de que Paulo está dizendo que Deus já nos mostrou a sua misericórdia em Cristo Jesus. E à luz dessa realidade, nós devemos nos entregar como sacrifício vivo, amando a Deus, nos deleitando em sua santa palavra, para que a gente viva uma vida cristã por causa da sua misericórdia, e não pelo nosso mérito, não pelas nossas capacidades, mas é por causa da misericórdia de Deus. E é por meio de uma vida de santidade que nós expressamos completa gratidão. Gratidão a Deus pela sua graça, e também nós manifestamos exatamente em nossa vida, vivendo em santidade, aquilo que Deus quer manifestar na vida de tantas outras pessoas. Deus quer nos usar para sermos agentes ativos na pregação do Evangelho da Graça. Por isso se disponha a pregar acerca da misericórdia de um Deus gracioso, de um Deus que alcança o pecador, de um Deus que perdoa pecados, de um Deus que é vivo, de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que está presente aqui agora, de um Deus que nos deu o seu Santo Espírito, e nós podemos contemplar isso dia após dia, juntos como corpo e na nossa individualidade. Jesus Cristo está presente, meus irmãos. E a graça de Deus em Cristo Jesus, ela não veio apenas para nos justificar diante de Deus, mas ela veio para que a cada dia, passo a passo, nós possamos nos tornar justos e santos. Ela veio para nos trazer santidade, veio para nos trazer novidade de vida. A graça de Deus veio para trazer isso para cada um de nós. João Calvino chama isso de graça dupla, porque em Cristo Jesus Deus nos declarou justos, mas Deus também tem o objetivo de dia após dia nos tornar perfeitos perante Ele. É essa caminhada em novidade de vida, tudo isso, meus irmãos, baseados na misericórdia de Deus. Ele já deu início a esse processo, um processo que não vai acabar nessa vida, por mais que a gente queira, né? Deus, acaba com esse processo logo, porque eu quero estar contigo, não aguento mais, é muito sofrimento, é muita provação, e todos nós enfrentamos isso, meus queridos. Mas pela misericórdia de Deus, Ele já deu início a todo esse processo, nos justificou, nos tem acrescentado dia após dia santidade, tem fomentado em nosso coração esse desejo de vivermos vidas piedosas, vidas santas perante Ele. Olhe para a sua vida, olhe para o seu passado e olhe para hoje, como que você já mudou, não é verdade? Ou será que não? Se não, ainda é tempo de mudança. Glórias a Deus por isso, pela misericórdia de Deus. Eu gosto sempre quando o Giovanni ministra aqui, ele sempre fala acerca da vida que ele levava e agora como é que ele é em Cristo Jesus, né, Giovanni? E ele declara isso com toda alegria. E isso empolga a gente, meus irmãos, porque isso nos faz olhar para a nossa própria vida e perceber como que eu era no passado, como é que eu estou hoje. Isso nos faz olhar para frente e perceber como é que eu ainda posso melhorar, né, Larissa? A gente pode melhorar e Deus está participando desse processo com a gente. Ele quer melhorar as nossas vidas dia após dia, nos tornando justos, nos tornando santos. E o apóstolo Paulo quer que a gente entenda que a nossa obediência a Deus deve ser colocada sob esse plano de fundo da misericórdia de Deus. É por causa da sua misericórdia que nós obedecemos, que nós o amamos, que nós servimos a Deus. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo nesse versículo. Não é algo que ele apenas cita de passagem, mas é algo que, se a gente não compreender isso, a gente não vai entender todo o restante. Por isso que ele faz questão de mencionar que tudo acontece por causa das misericórdias de Deus. Há uma razão para Paulo dizer isso. E a razão é que a nossa vida para Deus só pode ser vivida por causa da misericórdia dele para conosco. E em segundo lugar, Paulo diz o seguinte: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus irmãos, a gente não está familiarizado com toda essa questão de sacrifícios, né?
aqui na nossa cultura. A gente imagina como isso deve ser, a gente olha para a Bíblia, a gente aprende todo aquele contexto cultural, mas hoje, nos nossos dias, a gente não consegue visualizar isso. A nossa cultura não é essa cultura que regularmente sacrifica animais, não, a gente não faz isso. Talvez em algumas religiosidades que você tenha conhecimento, fulano eu sei que sacrifica bicho lá, sei que em tal lugar vão lá para matar, para sacrificar. Mas não é algo que usualmente a gente vê. Só que quando Paulo escreve essa carta para aqueles destinatários iniciais, eles sabiam exatamente o que Paulo estava querendo dizer aqui. Eles conheciam muito bem essa realidade do sacrifício, só que eles ficaram espantados com aquilo que Paulo disse, porque, meus irmãos, quando eles praticavam seus rituais de sacrifício, pensem, Paulo está escrevendo aos romanos, eles eram pagãos, eles faziam seus sacrifícios de animais, enfim, muitos até mesmo de pessoas, sacrifícios de primogênitos. E aí quando Paulo escreve essa carta, quando ele chega aqui no capítulo 12, ele diz o seguinte, olha, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles estavam acostumados a sacrificar outra coisa, não eles mesmos. Por isso eles se espantam, porque Paulo diz o seguinte, vocês são o sacrifício. Em outras palavras, meus queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos estar dispostos a morrer por Cristo Jesus. Devemos estar dispostos a, em nossa vida, nos dar por completo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo está nos chamando a dar tudo por Cristo Jesus, a nos colocar no altar e nos entregar completamente a Ele e por Ele. A vida cristã, meus irmãos, o nosso chamado para viver em santidade, significa o sacrifício de uma vida inteira. É o sacrifício de uma vida inteira, meus irmãos, minhas irmãs. A salvação, esse dom gratuito que nós recebemos de Deus, nos custou muito caro. Pense no sacrifício de Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus o Pai, que Ele entregou por cada um de nós, pelas nossas vidas, por causa dos nossos pecados, porque nós não teríamos condições alguma de nos salvar. Não é por mérito, não existe dinheiro algum que poderíamos oferecer para Deus. Deus, agora me livra da perdição eterna. Me salva, olha, eu estou dando aqui toda a minha conta bancária para o Senhor. Não, não funciona assim. Mas foi exatamente por graça e esse preço foi muito alto. O sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. E diante desse alto preço, meus irmãos, diante da misericórdia de um Deus que foi gracioso em nos salvar, mesmo nenhum de nós merecendo nada disso. Mesmo nenhum de nós merecendo nada disso, Deus nos salvou. Por isso precisamos nos dedicar completamente a Ele, nos sacrificando, pagando o preço por vivermos uma vida de santidade, por vivermos a vida cristã. E não é só o externo, não é só aquilo que outras pessoas podem ver de nós, mas Deus quer algo completamente inteiro de nossa parte. Ele quer o externo, Ele quer o nosso interior, Ele nos quer por completo. Deus nos quer por inteiro como sacrifício vivo, santo e agradável. João Calvino entendeu isso de maneira tão pessoal, tão profunda, que ele chegou a declarar o seguinte, olha, nós não somos de nós mesmos, portanto, não deixemos que nossa razão, nem nossa vontade influencie nossos planos e ações. Não somos de nós mesmos. Portanto, não vamos estabelecer como nosso objetivo buscar o que é conveniente para nós, segundo a carne. Não somos de nós mesmos. E na medida do possível, esqueçamos-nos de nós mesmos e de tudo o que é nosso. Por outro lado, pertencemos a Deus. Que nosso objetivo seja viver para Ele em todas as áreas da nossa vida, até o ponto de morrermos para Ele. Deixemos a sua sabedoria governar todas as nossas ações. Nós pertencemos a Deus. João Calvino declara isso, meus irmãos, e eu acredito que cada um de nós pode declarar essa mesma realidade, de que nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário. E agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos nos sacrificar por inteiro, as nossas vidas pertencem a Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essas palavras de Calvino, de repente muitas pessoas podem dizer, mas Calvino viveu em outro tempo.
De repente aquela realidade era muito mais fácil. Hoje os tempos são outros, são tempos difíceis. Perseguição hoje é muito ferrenha, né? Eu sou perseguido no meu trabalho. Se eu falar que eu sou crente lá, na faculdade então, eu estou lascado, não vou desenvolver nenhuma amizade. Calvino falou aquilo porque era fácil nos dias dele. Meus irmãos, cada um de nós passa por suas lutas, por suas tribulações. Os dias de Calvino não eram diferentes dos nossos. Ele também enfrentava as suas lides diárias. Calvino pastoreou uma congregação em Genebra por basicamente 2 anos e meio. E aí, Rev, a história conta que depois desse período a turma enjoou dele. Falou, esse Calvino aqui já está chato demais, vamos mandar ele embora. Vamos chamar outro pastor. Hein, Felipe? E aí Calvino vai embora para uma cidade chamada Estrasburgo. E aí ele começa a pastorear uma congregação que falava ali o francês. Uma congregação que acolheu bem João Calvino. E ele estava crescendo no seu ministério. No relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas, vivendo a unidade cristã. Até o momento em que chegou uma carta de um amigo dele lá de Genebra, dizendo o seguinte: Calvino, você precisa voltar. Você precisa voltar para Genebra. E aí Calvino responde dizendo o seguinte: quando eu recebi aquela carta, eu preferia morrer. Preferia morrer ao invés de voltar para Genebra. Mas eu não sou meu. Eu pertenço ao meu Deus. E, portanto, é para lá que eu vou. Calvino se colocou à disposição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele decidiu em sua vida pagar o preço, meus irmãos. E o que cada um de nós precisa fazer em nossa vida diária é exatamente pagar o preço, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo Jesus. Assim como Paulo afirmou, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso vamos permitir dia após dia a ação do nosso Deus em nossas vidas, para que possamos morrer para nós mesmos e viver para Ele. Viver uma vida de adoração. Calvino compreendeu as palavras do apóstolo Paulo quando enfatizou que uma vida de sacrifício resume-se em uma vida de adoração a Deus. Olha o que Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está enfatizando aqui mais uma vez, no final do versículo 1, meus irmãos, que a vida cristã, uma vida de santidade, o serviço cristão, uma vida de adoração, não é uma atividade que a gente faz 1 hora, 2 horas ou 3 horas por semana. Não é simplesmente nos momentos em que estamos reunidos aqui como povo de Deus, como igreja de Cristo Jesus, em algum culto coletivo. Uma vida de adoração não se resume a isso. É claro que a gente não pode subestimar os encontros que temos aqui. Deus fala conosco, Deus está presente aqui entre nós. Mas, meus irmãos, nós precisamos compreender que a adoração é uma atividade que deve acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, em outras palavras, o tipo de adoração que Deus quer de nós é uma atividade de uma vida inteira. Não se resume a breves encontros semanais. Tampouco se resume àquele momento que você está orando ou lendo a palavra. Não é apenas isso. Isso é importante, claro que é. Mas a gente não pode se esquecer que momentos de adoração são todos os momentos da nossa vida. Extrapola os momentos em que estamos congregados aqui, entoando canções de louvor a Deus. Porque nós podemos sim adorar a Deus e devemos adorar a Deus, por exemplo, em meio às escolhas que nós fazemos. Será que nós temos louvado a Deus, por exemplo, ao comprar qualquer coisa no comércio? Uma roupa que for, o alimento no supermercado, o que quer que seja, nós temos adorado ao nosso Deus com isso? Glorificado a Deus com isso? Nas nossas conversas nós temos adorado a Deus? Será que as palavras que têm saído dos nossos lábios têm glorificado, têm adorado ao nosso Deus? Porque é possível sim fazer isso. Nós podemos adorar a Deus através de uma vida de obediência, buscando viver uma vida de santidade. Nós também devemos adorar a Deus na medida em que fugimos do pecado, na medida em que dizemos não ao pecado. Nós adoramos a Deus, inclusive em meio às provações, aos sofrimentos da vida. É possível sim adorar a Deus em tantas outras situações, meus irmãos. Devemos adorar a Deus em cada evento de nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Por isso que, em quarto lugar, Paulo nos direciona a uma inconformidade piedosa. Ele diz no início do versículo 2, e não vivam
conforme os padrões desse mundo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. No versículo 2 nós vemos aqui que Paulo traz uma negativa, né? Ele está disposto, dentro aqui dos seus mandamentos, né, acerca de uma vida cristã, uma vida de santidade, a dizer alguns nãos. E como é difícil a gente ouvir um não, né? Quem gosta aqui de ouvir um não? Ninguém gosta. A gente que experimenta a paternidade, eu estou nesse caminho já há 1 ano, quantos nãos a gente tem que falar para o Samuel? E às vezes o não muda de tonalidade, né, Alex? Não, Samuel, não. Não, Samuel. Aí ele toma aquele susto, né? Aí começa a chorar. Mas faz parte da vida. Porque o não, meus irmãos, principalmente o não vindo da parte de Deus, a gente tem que compreender que é pedagógico. Nos ensina, nos inibe quando estamos caminhando em direção ao pecado. Nós precisamos sim ouvir o não de Deus. Existem nãos que são necessários sim nas nossas vidas. E com essa negativa que Paulo nos apresenta aqui, ele está nos chamando a uma inconformidade piedosa. E o que significa isso? É ter as nossas vidas governadas por Deus. É ter as nossas vidas governadas pelas normas divinas e não pela cultura ao nosso redor. Ter uma inconformidade piedosa, meus irmãos, é a gente ter a vontade de Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas palavras. A conformidade com este mundo e com a sua maneira de pensar e agir é exatamente o grande problema do cristianismo nominal. Para um pouquinho e pensa sobre isso. A conformidade com este mundo e com a sua maneira de pensar e agir é o grande problema do cristianismo nominal. O que é o cristianismo nominal? Com certeza você já ouviu aquela expressão, fulano é católico não praticante. Já ouviram isso? Tem o católico praticante e o católico não praticante. O cristão nominal é um crente não praticante. É aquele crente que já não lê mais a palavra, é aquele crente que já não ora, mas o nome dele está lá incluído no hall de membros de uma igreja evangélica. Está lá, o nome está lá. Eu estou salvo porque eu estou lá no livro, lá, na ata da igreja. Não lê a Bíblia. Fora dos padrões estabelecidos na palavra de Deus, dentro de um ambiente conjugal, no casamento. Aquele cristão nominal é aquele que não abandona os seus vícios, é aquele que continua reincidentemente caminhando em direção ao pecado, continua caindo na mentira, na fofoca, na falsidade, o homossexualismo, que também é pecado, e a ciência já sabe que isso não é um desvio genético, tem nada a ver com isso. Homossexualismo é pecado, assim como a mentira, como a falsidade, como a inveja, como o egoísmo, como a arrogância. Todas essas questões, meus queridos, precisam ser trabalhadas por Deus na vida dessas pessoas, em nossas vidas, para que assim vivamos numa inconformidade com esse mundo, para que possamos viver de conformidade com a palavra de Deus. É o nosso guia, a nossa regra de fé e prática. Meu irmão, minha irmã, será que você tem se atentado a isso? Buscado viver na sua vida diária toda a dinâmica que o nosso Deus nos ensina através da sua santa palavra. Nós precisamos viver em inconformidade piedosa, não de acordo com os padrões desse mundo. O cristão não pode ter uma mente dividida, porque o cristão não é dominado pelos pensamentos predominantes sobre aquilo que é mais aceitável dentro da cultura desse mundo. Não. O crente, ele vive para servir a Deus, ele é dominado pelo que Deus diz em sua santa palavra. Por isso que, em quinto lugar, Paulo diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Uma renovação, uma transformação, meus irmãos, acontece de dentro para fora. Uma vida de santidade envolve essa transformação que acontece de dentro para fora, porque a vida cristã, ela flui de um homem interior completamente renovado por Deus. Não é renovado simplesmente pela nossa mentalidade, por aquilo que a gente acha ser o certo, mas é renovado pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E como que acontece essa renovação? Quando a nossa mente e o nosso coração estão sob total influência, sob total controle da palavra de Deus, do agir do Espírito Santo. Se você se lembrar da história, quando Martim Lutero foi convocado a estar presente lá na Dieta de Worms, onde ele foi convocado exatamente ou para uma das duas opções, ou abandonar todo o seu pensamento, ou a reafirmar, Lutero declarou o seguinte: olha, a não ser
que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílio por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Martim Lutero não abriu mão dos princípios que ele agregou em sua vida da palavra de Deus. E meus irmãos, diante da inconformidade que nós precisamos ter com esse mundo, com a cultura desse mundo, essa inconformidade ela é gerada exatamente por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida, nos transformando, nos regenerando. Isso começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Assim como Lutero afirmou, eu não posso e não irei renegar nada, porque os valores da palavra de Deus são absolutos, são inegociáveis. Não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus nos orienta a seguir, a viver. Porque diante da tentação de acreditar, meus irmãos, que muitas vezes as nossas ideias são tão boas quanto as de Deus, ou talvez até melhores, a gente precisa ter um coração humilde e reconhecer quem o Senhor é. É o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador. As nossas ideias não são tão boas quanto as dele, nem melhores. Nós somos muito pequenos e o nosso Deus é grande. Precisamos nos humilhar, reconhecer quem o Senhor é, para que assim tenhamos a nossa mente renovada, transformados de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém? E por fim, Paulo aponta que nós devemos conhecer e fazer a vontade de Deus, quando ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo sabe, meus irmãos, que as mentes que foram transformadas, regeneradas pela obra renovadora do Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, são capazes de discernir o que elas devem fazer, dia após dia, em sua caminhada diária. Porque de acordo com a palavra de Deus, nós podemos pedir sabedoria a Deus, e Ele nos dá sem problema algum. Por isso nós podemos então conhecer e fazer a vontade de Deus. É simples, porque nós não podemos fazer a vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus. Por isso basta buscar essa vontade na palavra de Deus, sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que uma mente renovada, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, é uma mente capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, porque nós pedimos constantemente sabedoria vinda da parte de Deus. É uma mente capaz de compreender que necessita dessa sabedoria vinda do Senhor para lidar com as nossas demandas diárias, para lidar com todas as provações que enfrentamos dia após dia. E a gente sabe que o pecado nunca vai tornar as coisas mais fáceis. O pecado sempre vai dificultar as coisas na vida da gente. A gente vive num mundo caído. E isso significa, meus irmãos, que como cristãos, viver como cristãos em um mundo caído se torna difícil se não pedirmos sabedoria de Deus. Se não pedirmos a orientação do Senhor Deus, o discernimento do Senhor Deus. Precisamos disso. E quando nós olhamos para esses dois versículos que lemos, de Romanos 12, versículos 1 e 2, a gente pode se lembrar do Salmo 119, versículos 97 e 98, quando diz, quanto amo a tua lei. Vamos ler juntos? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Meus irmãos, a gente precisa aplicar essa realidade na nossa vida. Aplicar o mandamento do Senhor Deus nas nossas vidas, para que a gente se torne mais sábio do que esse mundo que nos cerca, com todas as suas tentações, com todos os seus prazeres, com todos os seus chamarizes. Precisamos da sabedoria de Deus, e essa sabedoria vem através do estudo da palavra de Deus e do simples fato de pedirmos, Deus, nos dê sabedoria. Deus nos dá, sem problema algum. Por isso nós precisamos conhecer e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, a gente pode ficar aqui horas e horas, falando a respeito de tantas coisas que nos conduzem a uma vida cristã, a uma vida de santidade. Mas vá para casa essa noite e durante essa semana medite
nesses 2 versículos e perceba se em sua vida prática você tem buscado viver essa realidade, uma vida de obediência, de amor, de temor ao Senhor, com base na misericórdia de Deus. Se você tem realmente se sacrificado por amor a Ele, se você tem vivido uma vida de adoração, se você tem de fato sim conformado com esse mundo para viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, se você tem percebido a realidade de um Deus que tem te transformado e que ainda há muito a fazer, e é preciso conhecer e fazer a vontade de Deus. Medite sobre isso, pense sobre isso, compartilhe com irmãos na fé acerca dessa realidade e vamos juntos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Ele assim nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra, Deus. Muito obrigado pela chamada que o Senhor nos faz a vivermos uma vida cristã, uma vida de santidade, uma vida que honra, que louva ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de inconformidade com esse mundo, uma vida de sacrifício, Deus. Não é fácil, realmente não é fácil viver servindo ao Senhor. Temos tantas tentações, mas o Senhor pode nos livrar de todas elas. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e nós temos o Senhor conosco. Por isso louvamos ao Senhor por Tua misericórdia. Obrigado, se não fosse a Tua misericórdia, Deus, não seríamos alcançados pela Tua graça. E hoje nós podemos conhecer ao Senhor, hoje nós podemos fazer a vontade do Senhor, hoje nós podemos de fato amar ao Senhor por quem o Senhor é, não por aquilo que o Senhor faz por nós apenas, não por aquilo que o Senhor nos dá, não pelas bênçãos que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, mas exatamente por quem o Senhor é. Um Deus de graça, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Pai querido, um Pai presente, um Deus que nos ouve, um Deus que atende o nosso clamor, um Deus que vem ao encontro das nossas necessidades. Muito obrigado por ser esse Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse momento de reflexão que nos ajudou mais uma vez a pensar sobre as nossas vidas e como nós temos nos apresentado diante do Senhor, para que assim venhamos a repensar as nossas vidas, nossas escolhas diante daquilo que nós temos apresentado diante de outras pessoas, para que assim tenhamos um testemunho, uma reputação de crentes, de fiéis, de verdadeiros discípulos do Senhor, e que assim a Tua palavra sendo pregada através das nossas vidas, dos nossos lábios, alcance muitos e muitos corações, muitas e muitas vidas, porque nós temos sido transformados diariamente pelo Senhor, e essa mesma transformação que o Senhor possa aplicar em outras pessoas, para que assim o Teu reino cresça, se expanda. Usa, Deus, cada um de nós. Usa cada um de nós à medida que crescemos, à medida que buscamos viver uma vida cristã, uma vida de santidade. Usa por amor ao Teu nome. Usa com base nas Tuas misericórdias, e que assim possamos, agradecidos, louvar ao Senhor por tudo. Essa é a oração que Te fazemos, Deus, pedindo ainda a Tua bênção para mais essa semana. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela capacidade que o Senhor nos dá de trabalhar, de correr atrás. Obrigado pela família que temos, obrigado pelos recursos, pelo Teu sustento, pela Tua provisão. Obrigado, Deus, pelo nosso trabalho, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para nós. Os negócios que forem fechados essa semana, que sirvam para glorificar ao Senhor, para adorar o Teu santo nome, Deus. Abençoa as nossas conversas, os nossos relacionamentos. Mais uma vez, Deus, queremos dizer que a nossa vida é Tua. Pertencemos ao Senhor e queremos viver para o Senhor. Muito obrigado por mais esse domingo. Nos leve em paz para os nossos lares e que possamos viver uma vida de abençoadores no Teu reino. As bênçãos que recebemos do Senhor, possamos também abençoar pessoas em nome de Jesus. E é nesse nome poderoso que nós oramos. Amém e amém. Por favor, se coloquem de pé, vamos receber a bênção. Lembrem-se que cada um de nós está em missão nesse mundo. Sejam abençoados para abençoar vidas em nome de Jesus. Que a graça do nosso maravilhoso e bom Deus, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja presente sobre a sua vida, o seu lar, a sua casa, bem como sobre a vida de
todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus assim nos abençoe.